Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália Paiva e hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é geomorfologia glacial. Então, fiquem atentos. O que é a geomorfologia glacial? A geo é um sufixo que quer dizer terra e morfologia quer dizer formas, a lógica das formas. Então, né, que logia é estudo e morfo é formas. Então, seria mais ou menos assim, o estudo das formas da Terra, né? Então, é basicamente isso, geomorfologia. É muito bom para vocês memorizarem. Então, a geomorfologia, ela vai estudar como é a formação dos relevos e das paisagens. Por exemplo, como que se formou o vale, né? A gente tem vários tipos de vale, como que eles foram formados, a partir de que evento da natureza que surgiu aquela modificação, né? A gente tem as modificações geológicas ali, que são fundadas pelas movimentações das placas tectônicas, mas nós temos também as modificações externas, que é em relação à temperatura, às geleiras, né? A glaciação, ou até mesmo as erosões causadas por movimentos pluviais e fluviais. Então, a geomorfologia ela é influenciada por diversos aspectos, mas hoje eu vou falar somente da glaciação, tá bom? Gente, a geomorfologia glacial, a gente pode falar que em torno de 10% está concentrado de toda a água do mundo, né, na Terra, nas áreas do Ártico, né? Tanto do Ártico quanto da Antártica, né? Que são os polos norte e sul. 10% está superestimado, tá bom? Tem algumas referências que falam que é menor, que é em torno de 6 a 7%. Então, essa topografia, né, é resultante da acumulação de gelo. E aí ela vai ter movimentos que vão causar erosões ou construções, que a gente vai estar falando mais adiante, tá? Então, eu vou estar falando sobre tudo isso. Então, aonde que a gente tem geleira atualmente, que a gente está, né, numa era interglacial, nos polos e nas áreas de altas altitudes. Aqui eu coloquei uma imagem, a gente vai ter aqui, né, tá em inglês, mas tá tranquilo, é bem parecido com o português, tá bom? O Círculo Polar Ártico e o Antártico. Então, bem, você tem ali as limitações. Aonde a Terra é um geóide, né? Aonde que ela recebe mais incidência solar? Ali entre os trópicos, né? Principalmente na faixa equatorial. Então ali vai ter maior incidência porque os raios solares, né, que são ondas eletromagnéticas, elas chegam de forma perpendicular. E já nas áreas tropicais, ela já chega de forma que forma uma angulação, e essa angulação, quanto maior, né, for, maior vai ser a perda energética. Então você vai ter menor incidência, né, solar. Então você tem até menos energia solar, né? Se eu quiser colocar uma placa solar numa área de uma região temperada, ela vai ter menos eficiência do que uma placa solar numa região tropical, por exemplo, porque existe essa diferença. Então, nas regiões dos polos, a gente tem uma baixa insolação, uma baixa energia solar. Então, o que ocasiona isso é o congelamento das águas que estão ali. Então, a gente vai estar estudando. E nas altas altitudes é devido o quê? A cada 1 quilômetro, né, a cada 1000 metros, você tem aí uma queda de 6,7 graus Celsius de temperatura. Então, se você sobe aí 9 quilômetros, você multiplica aí esses em torno de 7 graus Celsius por 9 e você vai ter o valor de graus que vai ter em queda, né? É um valor muito alto, gente, a queda de temperatura. Então, por isso que nas altas montanhas a gente tem formação de geleira. Aqui eu coloquei, né, para vocês terem uma noção de o que é uma alta altitude. No Brasil a gente não tem altas altitudes, a gente não tem nem montanhas. Por quê? A montanha, ela parte do princípio que é acima de 2.000 metros de altura, né? A partir do marco zero
do oceano. Mas o que acontece? O Brasil está no meio de uma placa tectônica, então aqui não tem movimentações de placas, não tem como novas formações de solo. Então o solo aqui é antigo, ele está sendo desgastado há muitos mil anos, né? Então a gente não tem altas altitudes. A gente vai ter altas altitudes o quê? Como está sendo mostrado aqui no Everest, que é uma formação rochosa recente, que lá é o encontro de várias placas tectônicas, inclusive o Everest foi formado, né, pela colisão dessas placas tectônicas. A gente tem também no Tibete, né, Everest quase 9.000 metros de altitude em relação ao marco zero do mar, né, vamos falar assim, oceano. E no Tibete também tem 8.000 metros. O Peru e a Argentina, que está no lado pacífico da América, a gente tem aí quase 7.000 metros de altitude, o que é muito interessante. Então, assim, o que vai fazer ter solos novos, né? Regiões que estão entre encontros de placas tectônicas. Então, ali há uma formação nova recente e ela não foi ainda desgastada pelo tempo, né? Pelas erosões que são comuns aí, né? Das águas pluviais e fluviais. Então, aqui é só para vocês mesmos terem uma ideia. A gente vai ter, né? No Colorado também, que está do lado do Pacífico, 4.000 metros aí de altitude, já começa a cair bastante, né? Então os maiores estão no Everest, Tibete, Argentina e Peru. Então assim, por isso que eu coloquei essa curiosidade mesmo, para vocês terem uma noção aí do que seria as Highlands, que são as altas altitudes. Aqui eu mostro também um mapa sobre relevo e altitude que está diretamente ligado às geleiras. Então vocês podem observar que o Brasil ele não tem nenhuma coloração escura que denota altitudes superiores a 3.000 metros. Estão todos abaixo de 3.000 metros. Assim, eu acredito que o Brasil não chega nem aí a 2.000 metros, né? As altitudes eu ainda não conferi. Vou dar uma olhada que até eu fiquei um pouco curiosa. Então assim, aonde você vai ver aqui é a Cordilheira dos Andes, que está com uma cor bem escura, que é onde está aqueles altas montanhas que eu mostrei no slide anterior. Agora, como funciona essa dinâmica de crescimento da geleira, né? Quanto maior é a precipitação, né? No caso que a precipitação vai ser maior que o degelo. Então, antes de derreter aquela formação ali de gelo, ela já precipitou. Então, o que acontece? Ele não derrete. Quando você vai numa área de geleira, você não vai encontrar a neve assim derretida, né? Você vai encontrar ela em flocos, porque ocorre muito essa volta. Antes de liquefazer, ela precipita. Então, essa é uma característica das geleiras, da dinâmica de crescimento, né? Maior precipitação, menor degelo. Então, a geleira alpina, né? São rios de gelo que se formam nas partes mais altas das cordilheiras montanhosas, onde há o acúmulo de neve. Então, geralmente são em vales que já são pré-existentes. A grande maioria dessas geleiras ocupa uma largura total desse vale, sendo capaz de afundar a sua base rochosa. Então, a gente pode imaginar por que afunda, né? O gelo ele tem um peso, então ele vai causar uma pressão ali sobre aquela rocha, afundando ela e destruindo aquela região, aquele vale. Já nas regiões mais frias, os vales podem descer muitos quilômetros ao longo do comprimento, né? Porque ele vai seguindo o caminho, né? Você tem uma Highlander, que seriam as altas cordilheiras, então a geleira vai descer ali sobre aqueles vales, que vamos supor, tá a 8.000 metros de altura, de altitude, então ela vai descer todo esse comprimento ali ao longo de vários vales. E ela flui por cordilheiras costeiras e pode até desembocar no oceano, né? Porque isso é uma coisa natural, uma questão de gravidade, né? Aqui há a formação de geleira. Pela gravidade, ela vai sendo puxada pelos vales até chegar ao ponto mais baixo, né?
que é os oceanos. Então aqui está um exemplo de geleira alpina. Então vocês podem ver, gente, que a geleira ela tem um movimento. É como se fosse um rio de gelo. É mais ou menos um rio de gelo. É muito interessante que ela está fazendo esse movimento como se fosse um rio mesmo. Só que muito mais devagar que o rio, obviamente, né? Aqui a gente tem uma geleira, provavelmente está numa área, vamos supor, que não é tão fria. Então ela vai se desembocar provavelmente no oceano, né? Ela vai correr ali pelos vales e vai desembocar no oceano. Aqui a gente tem o Piedmont, que são alpinos, né? Entre eles formam as geleiras, só que há o crescimento de coníferas nessa região, né? Ela é caracterizada pelas pinheiros. Piedmont, que são a movimentação dessas geleiras, elas formam uma linguada, sim. Então, é uma língua lombada de sopé das montanhas. Então, à medida que a geleira vai descendo, então ela vai formando, né? É como se fosse uma língua da descida dela, que ela não se espalha, como a água que é líquida. Ela já tem uma forma sólida, então ela tende a formar tem um formato de uma língua, né? Mais assim, circular. A gente pode até ver aqui na imagem, tem escrito língua que a seta está apontando para ela. A gente tem a bacia coletora e vai descendo até formar essa língua. Então aqui para vocês verem como que é interessante, ó. A geleira vai descendo e formando essa como se fosse uma língua. Então esse tipo de geleira aqui, continentais ou islands, então a gente vai ter formado nos globo terrestre, né, onde a gente encontra as menores temperaturas, que não é o caso da formação de geleiras das cordilheiras de altas altitudes, aí é no caso dos polos mesmo. Então, gente, a água ela passa por um processo bem semelhante, né, às rochas ígneas, onde há um arrefecimento e recristalização do fluido, né? Então, assim, essa água ela vai funcionar como um solo. Eu vou mostrar depois para vocês uma imagem que lembra muito a formação de solos. Então, por isso que fala, né, sobre compara esse gelo que é formado nas geleiras com rochas ígneas, porque tem um comportamento parecido com os solos e a água. Aqui é o exemplo clássico. Não sei se vocês estão reparando, mas nessa foto aqui dessa geleira, ela tem várias listras. Essas listras, gente, elas mostram exatamente isso. É como se fosse um solo sedimentar. O que é o solo sedimentar? Vai se depositando ali camadas, né, de sedimentação e vem com vento, com rolamento, de várias formas, né, que se sedimenta aquele solo que ele vai esfarinhando, né, vai se desfazendo e vai se acumulando em outras regiões mais baixas, e à medida que vai se acumulando, vai acontecendo um abaixamento também desse solo sedimentado anterior, porque são muitas camadas. Então a camada de baixo ela vai sofrendo a pressão da camada de cima. Então por que esse gelo ele tá com essas linhas e essas cores diferentes? Porque é como se fosse um processo sedimentar. E essa pressão que foi ocorrendo foi formando, né, essas listras. E aí também mostra uma coisa muito interessante em relação à geleira e ao gelo, que a água nessa situação e nesse ponto de fusão, de solidificação, ela tem uma propriedade plástica. Você pode observar aqui, né, nessa imagem, que ela é plástica, por isso que a gente vai ter essas linhas nesses formatos mais curvos, porque ela é plástica, então ela se deforma também. É muito interessante esse comportamento desse gelo, né, dessa geleira. Aqui eu vou falar também sobre um pouco da Islands, porque o que acontece? Como lá nessas regiões do polo é muito frio, né, essas geleiras elas vão, né, descendo
pelas áreas dos vales e vão chegando ali no oceano e vão se acumulando. Então, assim, esse acúmulo não é coisa de 10 mil metros, é coisa de 3 mil metros de altura. É uma altura muito alta. E esse processo é um processo, gente, de muitos anos, porque a velocidade dessa geleira é muito baixa, né? Esse gelo está se depositando aí há muitos anos e ele vai se acumulando e vai aumentando. Então, à medida que vai ocorrendo o acúmulo dessa geleira que escorreu para os vales ou que está se depositando ali devido à baixa altitude, né? E pela gravidade, as geleiras tendem a se acumular nessas áreas, né? Que elas vão se movimentando em direção ao oceano, vão formando flancos, gente. Os flancos, ele vai se acumulando aqui nessa região, só que à medida que vai chegando por cima, ela vai entortando, esse flanco vai crescendo, até que chega uma hora que ele se torna insustentável, então ele quebra. E quando esse flanco das geleiras continentais ou islands, ela quebra, ela gera o que a gente conhece por icebergs. E aí é que a gente vai gerar, né, os famosos icebergs, né? O nosso famoso e infeliz navio Titanic naufragou por causa de um iceberg. Mas a gente tem icebergs gigantes, gigantes mesmo. Em meados de 2018, o A68 se desprendeu da Antártica, o maior iceberg do mundo, com mais de 160 quilômetros de extensão e 200 metros de largura. É muito grande, gente. Por isso que eles chamam de geleira tipo continental, porque é de um tamanho muito grande. É uma coisa assustadora. E o iceberg, ele também tem uma estrutura interna. Então, às vezes você pode ver só a ponta dele e por baixo ele tem uma parte muito maior. Até por causa também da compensação, né? É uma compensação de massas. A parte que está para fora, no mínimo você tem que ter uma compensação de massa para dentro do oceano de igual quantidade. Então aqui nessa outro tipo de geleiras, né, que a gente está ainda falando sobre isso, é uma comparação, né, da geleira continental versus a geleira formada nos vales. A geleira continental ela não se move por deslize sobre embasamento rochoso, mas por deformação plástica, que foi o que eu mostrei naquela imagem para vocês, que foi a deformação plástica. À medida que vai se sedimentando o gelo, ele vai se sedimentando, ele vai fazendo uma pressão sobre aquele gelo e vai acontecendo ali uma deformação plástica, que está naquela imagem anterior, vocês podem voltar, está nos slides anteriores, eu mostrei o corte, né, vertical, que mostra a deformação plástica perfeita, assim, do gelo. Já no caso das geleiras de vale, elas se movimentam mais depressa, porque há uma diferença de altitude maior, né? Você pega aí uma altitude de 8 mil metros versus a altitude do mar, que é de 0, e ela vai descer numa velocidade muito maior do que nos polos. Então você vai ter uma movimentação maior, mas não é tão grande quanto, por exemplo, a movimentação da água, né? Que ela é totalmente fluida. Além da formação de cristalina e fraturas, o gelo se deforma. Então, à medida que ele vai descendo, ele vai se deformando. Pode acontecer até deslizamentos desse gelo, né? É muito perigoso esses deslizamentos que podem acontecer. Essa movimentação de geleiras, ela é muito imprevisível nessas regiões de vale. Inclusive, para quem é alpinista, pode ser determinante até da morte da pessoa, né? Se ela, infelizmente, estiver passando por uma área de instabilidade e ela estiver no caminho de um deslizamento aí, de um movimento, né, de geleiras. Então, o deslocamento das geleiras. Nós já falamos sobre a deformação plástica que ela ocorre no gelo.
né, que tem a ver com baixíssimos pontos de fusão, sobreposição de várias camadas de outras sedimentações de gelo, o degelo e o regelo, que o degelo é desfazendo o gelo e o regelo é refazendo, né? Então, no caso, há pouco regelo, degelo e mais regelo. Nessas áreas há muita formação de gelo e pouca fusão desse gelo. O deslize basal sobre as rochas, então ele vai deslizando, no caso dos vales, né, sobre as rochas. No caso das geleiras continentais, é gelo sobre gelo. Geomorfologia, atividades, né, destrutivas. Então, a gente tem vários exemplos de atividades destrutivas de movimentos de geleiras. Então, o que vai acontecer são erosões que vão ocorrer, né? Da mesma forma que a gente tem erosão no solo, o gelo ele também é um provocador de erosão no solo. Então, ele altera o solo. Então, a gente tem, entre as atividades destrutivas, o vale em U, né? Que tem os vales suspensos, né? O vale suspenso ele é sempre um afluente do vale que ele vai desembocar. Ele é chamado de suspenso porque ele está acima do vale que ele vai desembocar. Então ele é afluente do vale que está por vir, que é o vale de menor altitude, né? A gente tem vários tipos de vale. O vale que ocorre com o processo erosivo das geleiras é o vale U. Se você pega o vale em V, já é em solos mais recentes e em solos que teve o processo erosivo fluvial, que é ocorrido por águas. E a gente tem também os vales tectônicos, né? Que ele já tem assim, ele é mais quadrado, né? E ele tem uma menor distância de pontos. O vale causado pela movimentação de placas tectônicas. Mas no caso é só o mesmo. Os círculos glaciais, né? Que é uma deposição de geleira entre altas altitudes, né? Montanhas. Então ali vai depositando, vai formando um círculo de geleira. As estrias glaciais, à medida que a geleira vai descendo os vales, ela vai passando pelo solo e vai arranhando essas rochas, formando estrias. Eu vou mostrar mais à frente para vocês. A rocha de Montenay, que é uma rocha que tem essas estrias causadas pela geleira. Os fjords e os horns, que eu vou mostrar para vocês também, que é melhor mostrar a própria imagem mesmo. Aqui a gente tem um vale em U e vale suspenso. Aqui a gente tem um vale em U, você pode ver que ele tem a forma exata de um U, né? O gelo, gente, como ele vai ele desce mais lentamente que a água, ele forma uma pressão lateral. Então vai ocorrendo um desgaste lateral também. Por isso que em U. Por que a água não tende a fazer essa corrosão típica do gelo? Porque a água ela não corrói da mesma forma. A água ela não tem esse poder lateral, ela mais é vertical. Agora o gelo não, ele forma uma pressão lateral. Aí a gente tem outro vale em U aqui, também tem os vales suspensos, como eu já expliquei, que são os efluentes de outros vales maiores, geralmente. Aqui eu tô até explicando, né? Tem umas imagens aqui que mostram o vale suspenso e o vale que ele vai desembocar, que é um vale maior, né? Então, o vale menor desemboca no vale maior e o vale menor é o afluente do vale maior. Aqui eu mostro para vocês essa pressão que o gelo gera lateralmente. Essas setas, elas mostram como que o gelo ele vai causando essa pressão lateral e vai desgastando esse solo de forma que forme esse U. Aqui são os círculos glaciais, que geralmente ele está entre uma cadeia de montanhas e aqui é visto de cima. O ponto central é onde se acumula as geleiras. E também apresenta nessas regiões as estrias glaciais. Só que diferente das estrias que eu vou falar posteriormente, essas estrias elas são paralelas, porque o gelo ele não sai ali ele fica detido ali entre aquele vale de montanha de forma circular.
Aqui está um exemplo de círculos glaciais. Vai ocorrendo a deposição da geleira bem no centro ali do círculo. É um círculo, né? A gente fala círculos, mas é círculo. Aí tem as cabeceiras, como se fosse um anfiteatro, né? E tem a zona central onde acumula geleira. As estrias glaciais, elas geralmente têm as paralelas e tem também as que não são paralelas, que eu vou mostrar mais à frente, que tem a ver com a movimentação da geleira sobre rochas. Aqui estão as estrias glaciais, gente, que foi formado sobre as rochas, né? Aqui a gente pode ver que aonde a geleira foi passando, ela foi arranhando e formando essas estrias. E a rocha que foi soltando e esfariando, ela é o que a gente conhece pelo til, né? Que é o solo tilito, né? Que ele é formado por essa movimentação aí das geleiras. Então aqui estão as estrias de forma irregular, né? Nesse caso, as rochas Montané é muito comum em países nórdicos. Tem algumas rochas assim. Então uma rocha bem grande, Montané. Fjords, isso aqui é na Groenlândia, mas também tem na Noruega e tem no sul do Chile. É muito lindo porque ela forma corredores muito estreitos e profundos. Então fica essa coisa assim surreal, sabe? Essa distância entre as altas altitudes e esse corredor estreito passando. Aí faz esse canal maravilhoso aí que vocês estão vendo. Qualquer fjords que vocês pesquisarem vai ser lindo. Na Noruega tem canais ótimos. Nossa, muito bonito. Alguns canais já foram alterados, né? Alguns canais, por exemplo, na Noruega já foram ampliados para aumentar o fluxo, né, de cargas pelo mar. Aqui está o Worms, né, que é o pico, que ele é levado sempre em forma piramidal. Então, sempre que você vê um pico em forma de pirâmide, é um Worms. Atividades construtivas ou depositivas, a gente falou de várias aqui, mas vamos falar mais um pouquinho, só para aprofundar um pouco mais no assunto. São depósitos produzidos, né, pelas geleiras quando se deslocam. O gelo transporta esses fragmentos de várias dimensões, né? O tilito é bem fininho, quase que uma areia, mas ele pode também atritar rochas maiores e vai depositando esses fragmentos. Então, a gente também tem as atividades construtivas ou depósitos, né? O til ele vai se formando com a fragmentação dessas rochas, mas ele também vai formar também outro solo, né? Que é o solo de tilito. E as morainas, eu vou mostrar como se formam as morainas, tá? Os ruins também, e os depósitos glaciolacustres e os depósitos glaciofluvio-glaciais. Aqui no Brasil a gente tem em São Paulo um parque que ele mostra esse depósito, né, glaciolacustres, bem da época lá que a gente tem das glaciações. Porque na verdade a gente está numa época de interglaciação. A era de interglaciação, ela fica entre as eras interglaciais. As eras glaciais duram muito mais tempo do que o período que nós estamos vivendo. As eras interglaciais, elas duram assim 10.000 a 12.000 anos. A gente já está quase chegando ao final de uma era interglacial, que é os períodos que a Terra está com maior temperatura, né? Aqui eu mostro a formação das morainas. À medida que as geleiras vão passando, elas vão empurrando, às vezes, esse solo e vai formando essas formações laterais que formam como se fossem depósitos de blocos, né? É uma cadeia, eles formam carreadas de depósitos. Vocês podem ver aqui na imagem que é bem uma carreada assim, parece uma montanha contínua, mas não chega a ser uma montanha, é só um depósito mesmo, como se fosse um morrinho. A gente tem também essas laterais aqui, que é o que eu estava falando, que a geleira ela vai passando e vai formando essas morainas laterais. Tem aqui o desenho, mas tem também como acontece
na natureza mesmo, né? Uma foto de uma imagem real, né? Se eu não me engano, acho que na Finlândia tem umas formações de morainas. A gente tem mais outras morainas aqui. Muito interessante. Vai formando, né? Vai seguindo o caminho ali das geleiras. O til, que são depósitos de sedimentos finos pela ação de lixa, né? Das geleiras. A geleira vai lixando aquela rocha e vai formando pequenos fragmentos, que vai formar uma rocha sedimentar chamada tilito, que eu já tinha falado com vocês antes. Aqui, ó, mostra o solo, né, tilito. Aqui são os drulins. É uma colina oval, né, elíptica. Diferente das morainas, que é uma carreata, o drulin ele forma só uma forma oval ou elíptica. Vou mostrar para vocês aqui o drulin. Então, é só uma pequena relevação. Então, assim, se vocês se depararem com esse relevo, provavelmente ele é originado de uma era de glaciação. Depósito glaciolacustres, que eu falei de São Paulo para vocês, que tem um parque que tem esse depósito, que é originado da era, né, das glaciações. Então, o que acontece, gente? À medida que a geleira, né, vai descendo e vai soltando esses sedimentos, eles vão se depositando nos fundos dos lagos, né? Por exemplo, você tem uma glaciação, aí tem as geleiras correndo nos vales, aí vem a interglaciação, essa geleira sofre um degelo, então ela derrete. O que acontece? Esse sedimento ele vai se depositar no fundo dos lagos. Então esse processo vai se repetindo entre as glaciações e as interglaciações. Então o que acontece? O que muda nessas espessuras? A primeira camada que você vai ter ali vai ser mais rica em matéria orgânica. E depois você vai ter uma deposição de matéria que são solos sedimentares, né? Então a matéria orgânica ela é escura, ela é quase preta, né? Então ela vai depositar, então vai formar uma linha escura e depois vai clareando até ficar bem claro. Então o que acontece? Os sedimentos vão se depositando no fundo do lago, essa sedimentação é rítmica e obedece a essas variações climáticas. A cada geleira vai ocorrendo essa sedimentação, essa mistura com a matéria orgânica, e os últimos não se misturam, porque já não há, né, mais matéria orgânica, ela já acabou. Porque vai derretendo aquele gelo, e ele vai empurrando a matéria orgânica, e depois já, nos últimos desgelos, já nem tem mais, porque já depositou tudo no fundo, né. A espessura da camada é variável e depende muito da camada orgânica, de matéria orgânica, né, que ela é escura, do til e do clima. Para cada par de camada tem uma camada clara e uma camada escura. A camada escura vem primeiro, que é a matéria orgânica que se depositou, ela vai clareando até ficar mais clara, e aí vem uma outra, né, mais clara é a glaciação, e depois vem a interglaciação mais escura e vai variando essas camadas. Aqui a gente tem um parque que eu estava falando para vocês em São Paulo, que é um parque, né, que mostra essa rocha de Varvito. Então, cada linha que vocês estão enxergando aí é uma linha de interglaciação. A gente já passou por vários processos de glaciação. Inclusive, o nosso planeta ele fica mais congelado do que descongelado. Então, a gente tem os depósitos, né, os fluvio-glaciais, são depósitos originários de gelo, que se derreteu sobre a superfície, né? E vai formando a água líquida que se desloca sobre o gelo, como formam os córregos, né? Então é um rio por cima de uma geleira. Então a gente tem vários tipos, né? Então aqui vocês podem ver, né? Os rios se formando aqui por cima da própria geleira glacial continental ou de vale, né? Vai derretendo e vai formando esses rios, né? Mais rios. A glaciação, né, é
vamos falar sobre isso, ela é causada por fenômenos astronômicos, não são cíclicas, então assim, a gente tem uma estimativa, né, que existe essa diferença, tipo assim, uma interglaciação até hoje durou em torno de 10 mil, 11 mil, 12 mil anos, mas pode ser que essa interglaciação dure mais, ou pode ser que a própria interferência do homem mude a realidade do nosso planeta, e talvez nem ocorra mais glaciação. Então, os períodos glaciais, eles são frequentes, são mais frequentes, né, como eu já citei, na história da Terra. A era glacial, ela tem climas tropicais restritos somente na faixa dos trópicos. Então, assim, São Paulo já pega ali uma parte que já está abaixo do trópico. Então, o que acontece? Você pega os estados do sul do Brasil, então lá a era glacial com certeza vai influenciar muito no relevo. Mas se você for numa área que não está numa área tropical, então você já não tem mais a influência dessas glaciações, porque a área tropical ela não é influenciada pela glaciação, né? A glaciação ela faz o clima ficar mais extremo, ou seja, o trópico vai ficar mais quente e as áreas do polo e dos trópicos vão ficar muito frias. Aqui é a nossa glaciação, que eu falei para vocês, que é o Parque Geológico do Varvito e da Rocha de Monte Nero, nos municípios de Itu e Salto, em São Paulo. Vocês podem reparar aqui nessa rocha que ela tem essas linhas horizontais, elas mostram exatamente essas deposições de sedimentos dessas rochas. Então, quanto mais escuro, é porque há ali uma linha com muita propriedade de matéria orgânica, e quanto mais clara, você vai tendo sedimentos de rochas sem matéria orgânica. Então, cada intercalação que você vai tendo é uma mudança de clima do nosso planeta. Aqui, ó, tá também para vocês verem, tá? A glaciação antiga no Brasil. O Brasil sim, tem áreas dele que pega, né, a glaciação quando tá nessas áreas, nesse tempo, né? Amazonas não entra, mas a região do sul, uma parte do sudeste, sim. Tanto que São Paulo tem um parque, né? E aqui tá minhas referências. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês todas as minhas referências, onde eu fiz as pesquisas. E eu agradeço muito se você assistiu até aqui. Muito obrigada. Deixa um like, deixa um comentário. Se ficou com dúvida, manda para mim. Se tem uma crítica, manda também.